Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Continuando aqui com o nosso curso, vamos dar uma olhadinha hoje sobre aninhamentos de C. Ou seja, um C dentro de outro C, dentro de outro C, ou if dentro de outro if, dentro de outro if, e assim por diante, né? O que é isso, né? E para que a gente utiliza, né, essa estrutura condicional dessa forma? Nós já vimos, né, que utilizamos, né, a estrutura if quando nós queremos testar uma determinada condição. Nós também podemos testar condições, né, utilizando cláusulas conectivas, o e, o or e assim por diante. Mas, eventualmente, né, nós também podemos utilizar os conectivos utilizando se de Cs aninhados ou ifs aninhados, que é o que apresenta ou é apresentado aí nesse retângulo, né, amarelo, né? Então, tudo que tem dentro deste retângulo amarelo vai ser executado se e somente se a expressão lógica 1 for verdadeira. Por quê? Porque nós temos ali um comando if. Então, se aquela expressão lógica 1 for verdadeira, ele então basicamente vai executar este bloco de comando. Muito bem. Este bloco de comando é formado por apenas um comando, que é o comando C, o comando if, né? Esse comando if, eu posso ter ele de forma simples, só um outro if. Eu posso ter, então, a condição completa, um if e o else. Eu posso ter aqui, né, vários ifs ou else if, né, e assim sucessivamente. Ou seja, eu tenho um conjunto ali que só vai ser executado, este bloco todo, se a primeira condição, a expressão lógica 1 for verdadeira. Quando ele passar para cá, ele vai verificar o que? A expressão lógica 2, né? Então, é como se nós estivéssemos falando o seguinte, olha, a condição lógica 1, se ela for verdadeira e a condição lógica 2 for também verdadeira, eu vou executar o comando 1. Agora, se a condição lógica 1 for verdadeira, mas a condição lógica 2 for falsa, eu vou executar o comando 2. Então, é mais ou menos essa a ideia, né, que tem aqui por trás. E eu posso, por exemplo, dentro do comando 1 aqui, eu posso ter outro comando C. E aí, dentro do comando N, aqui dentro deste if aninhado aqui, do aninhado, né, eu posso ter outro e assim sucessivamente, até de uma forma infinita aí, com uma limitação da memória, basicamente. Então, eu tenho aqui uma possibilidade de aninhamentos quase que, entre aspas, aí, infinitos, né? Mas eu tenho aqui, então, essa estrutura, né, que vai, então, dependendo das condições, né, lógicas, né, serem verdadeiras ou não, eu vou entrando, né? Então, ele funciona muito semelhante ao conectivo e isso é conhecido como um C aninhado. Vamos então para um caso prático, né? Como que a gente poderia ver isso funcionando? Vamos pegar essa ideia aqui, ó. Então, imaginem só, né, que o usuário vai entrar com um número inteiro, tá? Ele pode ser positivo ou negativo, par ou ímpar, né? E a gente vai apresentar, basicamente, uma mensagem falando, olha, esse número é positivo e é par. Esse número é negativo e é par, esse número é positivo e é ímpar, e assim sucessivamente. Como que nós fazemos, né, para identificar todas essas possibilidades utilizando Cs aninhados ou if aninhados, né? Então, esquematicamente, nós teríamos algo semelhante a isso. Primeiro, a gente vai ter que testar uma primeira condição, se ele é positivo ou não, né? Eu poderia também testar se ele fosse par ou ímpar, né? Então, aqui a lógica, nós estamos vendo aqui na sequência, positivo ou negativo primeiro, tá? Então aqui, ó, se n, né, esse número que eu estou recebendo do usuário, for maior ou igual a zero, significa que ele é positivo. Então, lá, se for sim, eu venho para cá. Veio para cá, eu vou testar uma outra condição, né? N é par, né? Se é sim, então eu tenho a mensagem, ó, n é par e positivo. Caso contrário aqui, ó, n vai ser positivo ainda, mas ele vai ser ímpar. E no caso aqui, ó, que eu testei que ele é maior ou igual a zero, né? Ele for não. Se ele é não, eu vou testar se ele é par ou não. E aí eu vou ter, se ele for par, par negativo. Se ele for ímpar, ímpar negativo. Tá? Então essas seriam as 4 possibilidades que nós teríamos ali. E aqui eu vou então estruturar um programa utilizando como base esta estrutura gráfica aqui. Como que ficaria? Né? Basicamente isso daqui, ó. Eu tenho lá uma entrada de dados, faço o primeiro teste, né? Este primeiro teste, então, vamos pegar esta outra imagem aqui, ó, acho que vai ficar melhor. Este primeiro teste, né, vai verificar se ele é positivo ou não, né? Se for positivo, eu entro dentro deste azul aqui, deste if aqui. Caso contrário, eu entro dentro deste outro aqui. Então aqui é positivo e esse outro aqui é negativo. E aí, para cada um deles, eu tenho que testar, basicamente, se ele é par ou ímpar. E aí, então, basta verificar o módulo por 2, né? Se for igual a zero, ele é par.
caso contrário ele é ímpar. E assim nós resolvemos a situação. Vamos fazer a implementação disso no PyCharm. Esta é a aula 33, é isso? Aula 33. Então aqui vamos então basicamente receber do usuário, né? Então N vai receber, né, o input de que, né, entre com um número, tá? Só que vocês se lembram, né, que o input ele recebe, né, e ele converte em uma string. Nós temos que converter essa string em um número. Então aqui a gente vai pegar o inteiro, né, desta string, né? Muito bem. Aí agora, dependendo desse número lá, if n maior ou igual a 0, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui então verificar se ele vai ser par ou ímpar. Como que eu verifico se ele é par? If n módulo 2, dá um espacinho aqui, né? Aqui em cima também. Se ele for igual a 0, aqui então a gente já pode mostrar, né? Então aqui a gente vai mostrar o valor n, né, vírgula, e aí a mensagem é o quê? Par positivo nesse caso aqui, né? Par positivo. Legal, mas e aqui, ó? Se não for else, ele vai continuar sendo o quê? Um positivo, certo? Então, n, vírgula, aqui no caso daí ele vai ser o quê? É ímpar positivo. Ou positivo ímpar, né? É par positivo ou ímpar positivo. Muito bem. Ótimo. Então, aqui nós tiramos. Mas e aqui, né? E se não for maior ou igual a 0? Então, aqui é um else lá. Else. Eu vou testar agora se ele basicamente é... Então, eu uso a mesma ideia aqui, né? Por 2, se ele é par ou ímpar, né? Só que o que acontece, né? Este n aqui, ele vai vir negativo, né? Então pode ser que o módulo de 2 não surta o efeito que desejamos para números negativos. Então o que a gente faz? Nós forçamos aqui o número absoluto, né? Ou seja, o número absoluto é um número sem sinal. Então a gente coloca aqui, ó, ABS de n, né? ABS não tem nada a ver com freio, né? Tem a ver com o valor absoluto, né? O valor absoluto de n, módulo 2, e aí sim então eu testo. Se for, o que ele é? Então, n é par negativo, né? Caso contrário aqui, else, ele vai ser o quê? Print n, ele vai ser, então, ímpar negativo. Muito bem, só isso. Vamos salvar e vamos executar aqui, ó, run. Entre com um número, vamos entrar então aqui com um número, por exemplo, 5. E olha lá, 5 é ímpar positivo, correto? Né? Vamos entrar agora com, vamos rodar novamente aqui, vamos entrar com o número menos 4. Tá lá, ó, 4 é par negativo. Muito bem, funcionando aqui então perfeitamente. Ok, pessoal? Então é isso por hoje, né? Vejo vocês na próxima aula. Tchau!